E o Corinthians hoje foi uma espécie de combo dos piores momentos de Fernando Lázaro, Silvinho, Wagner Mancini, Mano Menezes, Luxemburgo. Parece que o Antônio Oliveira juntou o Megazord da carniça das piores coisas que pudessem ser apresentadas e colocou num tempero apenas, num tempero só ali pra poder jogar contra o Flamengo. Foi deprimente, foi melancólico, foi uma das piores exibições que eu vi na minha vida do Corinthians. E olha que o Corinthians tá se superando. Você pode ter certeza que se tivesse um top 10 dos piores jogos que eu já assisti desde 1997, pelo menos metade desses estão nesses últimos anos aí do Corinthians, que realmente é inacreditável o nível de discrepância, o nível de diferença, o nível de melancolia que ele consegue passar. E a gente, o torcedor corintiano, merecia essa vitória hoje. E não é nem por ser o Flamengo, não é nem pelo Campeonato Brasileiro, pelo momento, pela crise política, pela crise em tudo que o Corinthians está enfrentando, mas para ter pelo menos um pouquinho de alegria, já que a gente se contenta com tão pouco aí, de aumentar pelo menos a crise em cima de mais um que vira as costas aí pro Corinthians, que é o Tite, né? Que tá sendo escorraçado de lá e com o time que, se tivesse a vitória como foi aí, ficava na liderança, né? E gosta, né? Treinador putinha de time, é basicamente isso aí. Antes de eu preciso organizar minhas ideias, a gente vai falar aí sobre a falha do Carlos Miguel, sobre essa guerra imbecil de um bando de torcedor idiota, um bando de torcedor pau no cu nessa guerra imbecil aí de Cássio e Carlos Miguel. A gente vai falar sobre a falha do Carlos Miguel, vamos falar sobre o Antônio Oliveira, que conseguiu errar em absolutamente tudo. A pior exibição ali com a passagem, ele acha que tá treinando o Cuiabá ainda e conseguiu errar em absolutamente tudo. A gente vai falar sobre isso, também sobre o desempenho, se é que dá pra falar que chamar isso aí de desempenho. Mas antes é muito importante que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Essas três coisas são fundamentais aí para fazer com que o canal continue crescendo aí. E uma segunda coisa, caso você tenha condição financeira, né, de fortalecer o canal, né, com qualquer valor, é óbvio que tem um coraçãozinho aqui embaixo, em algum lugar aí na tela, com um valeu. Aí você manda aí o teu valor, é R$2, R$10, o valor que não for apertar no seu bolso é sempre muito importante. É inacreditável o quanto que o Corinthians não consegue entregar nada pra gente. É um milagre mesmo nos últimos anos aí. Eu diria que nas últimas décadas, né? Porque os títulos mascararam muita coisa aí. A gente ter conseguido se manter com esse nível de administração, com esse nível de gerência numa primeira divisão. A gente percebe aí que um time bem construído, como o time do Flamengo, como o time do Palmeiras, por que esses times amassam o Corinthians? Não é à toa. Não é só dentro de campo, não é o detalhe que o goleiro dos caras crescem, não é o detalhe que a bola pega na trave e entra, não é isso. Isso aí vem desde a estrutura do Flamengo que foi construída, porque o Flamengo é isso hoje. Se você voltar aí uns 15 anos aí mais ou menos, você vai ver o Flamengo como ele realmente sempre foi aí, né, com um time extremamente defasado e que teve boas gestões, que souberam mapear aí o potencial de arrecadação, e hoje você percebe que sai o Pedro, entra o Gabigol, aí de repente entra Léo Ortiz, aí os caras tem o Vinha no banco, é assim, um time que é muito complicado mesmo de jogar, mas mesmo um time complicado de jogar não se justifica você não conseguir, sabe, esboçar nada. O Palestino ganhou do Flamengo, o Amazonas deu trabalho pro Flamengo, foi competitivo com o Flamengo, o Amazonas com o Jô 77 que não paga pensão foi competitivo com o Flamengo, o Botafogo ganhou do Flamengo. Não dá pra gente não conseguir, gente, é simplesmente, eu não tô pedindo muito. Hoje eu vi torcedor comemorando que perdeu só de 2. A gente chegou num nível que, assim, é completamente o oposto do que os torcedores do Flamengo nesse momento aí estão pensando. Eles estão insatisfeitos com tudo. Então, se ganha tá errado, se não ganha tá errado, se tá na primeira colocação tá errado, se tá na terceira colocação tá errado, porque eles vivem nas barbas, nos cabelos do saco do Jorge Jesus. E a gente consegue estar no oposto disso, que é pior ainda, onde a gente se contenta em chegar sem favoritismo contra o Flamengo, né, cara, sem um jogo equilibrado, mas ficar feliz e grato por acabar um primeiro tempo apenas 1-0. Depois, é óbvio, da falha do Carlos Miguel, mas se não fosse o mesmo Carlos Miguel no primeiro tempo, era pra ter acabado 5-0 pros caras, sem a gente ter nada. A gente jogou o primeiro minuto, sabe, 1 minuto e meio a gente teve aquela cabeçada do Paulinho, e depois foi o segundo tempo inteiro. A gente não ganhou uma segunda bola. Sabe o que é a segunda bola? Quando a bola vai ser cruzada, aí a nossa zaga tira. A gente não tinha um jogador ali. Dava a impressão que tava jogando um time sub-15 contra um time adulto, contra um time profissional.
O nível de corpo, sabe? Nível físico que a gente consegue apresentar ali. E claro, né? Vamos dedicar um tempo aqui a falar do Antônio Oliveira, que hoje, necessariamente, ele já vem tomando decisões questionáveis aí há vários e vários jogos. E a gente sempre pontuando aqui, né? Acertos e erros. Mas hoje não teve acerto. Simplesmente não teve acerto. Pra começar, a omissão de ter escolhido uma ideia de jogo que deu errado e ele manter essa ideia de jogo que poderia ter acabado no primeiro tempo 5-0. Ele acha que ele tá treinando Cuiabá? Ele acha que ele tá treinando Curitiba? Entendeu? Se ele tiver com esse nível de mentalidade, ele tem que sair daqui escurraçado, papai. Escurraçado daqui. E aí quem vai trazer no lugar, eu não quero nem saber. Eu quero que se foda. Mas hoje ele foi extremamente burro, extremamente fraco, extremamente incompetente. Pense comigo, os últimos 4 jogos do Corinthians, né? Contra América, Fluminense, Nacional e Fortaleza. O Corinthians jogou no padrão que ele já vinha montando, foi o padrão que ele montou naqueles 20 dias que ele teve pra poder treinar, mais de 20 dias, porque foi eliminado do Campeonato Paulista. 4-2-3-1, 4-3-3, beleza ali. Jogou e tava, assim, dentro do possível, tava funcionando. Contra o Fluminense jogou muito bem, contra o Fortaleza jogou bem, merecia a vitória, mas a vitória não veio, no caso. Contra o América Mineiro jogou mal, o América Mineiro não, o América de Natal jogou mal, e contra o Nacional também, mas ganhou apesar disso. Você tem uma estrutura em formação. O que ele faz na véspera de um jogo contra um time que já tá estruturado, que já tá formado, ele muda a estrutura do jogo. Ele muda a estrutura. Ele muda pra uma estrutura pra sufocar mais o Flamengo? Não, ele joga num 5-4-1, retranqueiro, covarde, bunda mole lá no Maracanã. E ele esperava que aconteceria o quê? Quando ele coloca no trio de zaga o Gustavo Henrique, que tava sem ritmo de jogar, coloca na direita o Fagner, que é uma desonra, que é um desrespeito à história do Corinthians. Ele tá em 2024 no Corinthians. Um pedaço de bosta que é esse Hugo. Um cara que não serviria pra jogar num time de série B1 do Campeonato Paulista, que não serviria pra jogar num time de Série D, onde o máximo da carreira do cara foi um destaque numa rodada do Campeonato Alagoano há 5 anos atrás, e que o Duílio Monteiro Alves, ex-presidente, achou de excelente ideia trazer pra cá, pra ser solução, numa posição que a gente já tinha como defasada ali. Um cara que não faz função de ala, aí você monta uma linha com 3 zagueiros e 2 alas pra poder oferecer isso aí. Aí você já expande, né? Você já coloca 5 numa linha retrancada, e como é que você compõe o meio campo? Com o Paulinho. É simplesmente com aquele bitrem, com aquele Scania, com aquele treminhão que carrega a cana do Paulinho, que não consegue virar 180 graus em menos de 1 minuto, porque ele é lerdo. Você viu como que foi, sabe, triste de ver? Sabe, triste pra gente, né? Porque pro Paulinho vai pingar uma bala ali por mês e se moscar esse burro desse nosso presidente aí, esse incompetente desse nosso presidente aí, esse mentiroso desse nosso presidente Agostinho Carrara, renova o cara ainda, beleza? Indo de encontro a mais uma das coisas que ele falava, né? Você viu a diferença que deu na hora que a gente viu o Paulinho ao lado do De La Cruz? Você viu a diferença que deu do Paulinho ao lado daquele Lohan lá? Você viu a diferença? O cara simplesmente não conseguir se movimentar de maneira minimamente competitiva no meio campo? Não dá desespero? Se você defende a renovação do Paulinho, ou defendeu até agora e tal, não é o momento de você se desapegar da burrice? Não é o momento de você se desapegar da idiotice? Não é o momento de você parar de vomitar o que outros lugares ali vomitam, simplesmente porque tem um microfone pertinho da boca do Paulinho ali pra poder ir fazer entrevistinha, então eles não podem ficar mal com o jogador? Não tá na hora de você começar a pensar um pouquinho mais com a tua cabeça e parar de ser um torcedor burro pra um caralho? Não tá na hora de você fazer isso? O Paulinho não pode renovar com o Corinthians. O Paulinho não, é um desrespeito o Paulinho estar jogando no Corinthians. E aí o Antônio Oliveira, burro como só também, foi lá e achou de excelente ideia. Você abre os 2 laterais, coloca uma linha com 4 ali, porque não tinha uma linha com 3, né? Uma linha de 3 zagueiros e volta mais um pra ficar uma linha com 5. Coloca o Paulinho ali pra guardar a zaga. Vocês viram o que aconteceram? Simplesmente 20 finalizações no primeiro tempo dos caras, com o Carlos Miguel mesmo tomando tendo uma falha ali, tomando um frango, da maneira como você quiser ali, sendo fundamental na partida, ao lado do Breno Bidon e o Garro. O Breno Bidon simplesmente não existiu, ele tava ali desaparecido em campo e o Garro errando tudo. No Garro parecia que ele não tinha descansado, parece que ele comemorou o nascimento do filho dele enchendo a cara, porque errou tudo, não conseguiu acertar nada, não conseguiu andar em campo, não consegue ganhar de cabeça, não consegue ganhar no corpo, não consegue ganhar nada porque é mais fraco. E aí você vai disputar ali com o Alan, volante do Flamengo, sei lá quem que era o outro, Gerson, então os caras eram adulto contra criança.
O Wesley teve uma hora que o Bidon tenta lançar uma bola pra ele e lança errado, porque o Corinthians errou, sei lá, 99% dos passes aí em profundidade, não sei o que o Antônio Oliveira pensou ali, colocou o Wesley isolado na ponta, chegou uma hora que o Wesley tava lá 40 minutos do segundo tempo, tinha recebido uma bola, e aí o Bidon lança errado e fala, porra, acerta uma, porra, dá pra fazer a ligação, a leitura labial no Wesley. Nossa, e toda vez que o Wesley pegava na bola, nas poucas vezes que pegava, era 3 jogadores no mínimo do Flamengo que tinha. Ninguém aproximava, porque do lado esquerdo era o Hugo que tava ali. É o que eu sempre falo desde o início do Wesley jogando aí. O Wesley tá fazendo chover na ponta esquerda porque ele não tem um apoio, ele não tem nada pra poder se aproximar dele. Hoje não teve nem o Rodrigo Garro. E na frente o Romero, que é aquele desespero, né? É aquela coisa angustiante da gente olhar e falar, porra, mano, o Romero... Detalhe, a estrutura inicial que o Antônio Oliveira colocou, o Garro tava de centroavante. Tava de falso 9. Tava aberto o Wesley de um lado, o Romero do outro. E quem tava dando o combate central ali era o Rodrigo Garro. Nunca, na vida dele, ele jogou nessa função. Desde a base lá dos times da Argentina, ele nunca fez essa função. Aí fez hoje contra o Flamengo numa tentativa desse imbecil, desse português burro. Olha só, né? Quem diria, né? Que voltaríamos nessa piada das antigas aí. E aí Romero, e a gente fica num desespero tão grande, que é o mesmo desespero de sempre, a gente não consegue apresentar nada, o ataque é mais triste do que o orfanato em Dia dos Pais, é assim, é deprimente, dá vontade de chorar, e a gente olha pro banco, tem um boneco de Olinda que não serviu pro Vasco, tem um boneco de Olinda que tinha menos gol que o Thiago Volpe lá no México, e essa bosta desse Yuri Alberto, que faz um gol, aí parece, sabe o que parece quando ele faz gol? Que ele arranca a rola pra fora assim e passa na cara das pessoas assim, ó. Porque as pessoas ficam encantadas, falam, meu Deus do céu, olha a rola do Yuri Alberto e tal. Porque esse cara é inacreditavelmente ruim. Esse cara enganou todo mundo aí. Todo mundo. É muito fraco, vai sair de um Corinthians e vai pra um Goiás da vida, você pode ter certeza. Vai pra um Criciúma da vida, se for. Tô sendo gentil ainda com o Yuri Alberto. Se for. Pedro Raul acabou, depois do Corinthians, depois dos 5 anos de contrato que o Augustinho Carrara deu pra ele ali, depois desse contrato Corinthians, vai pra um Tombense da vida. O nosso time, salvo raras exceções ali, né, é isso aí. Hoje no segundo gol o Kaká falhou. Esse é o Kaká que eu conheço, tá? Esse é o Kaká que eu estudei e fiz uma análise aqui pra vocês. Os gols que ele fez, as últimas partidas e tal, eu sempre pontuei. Falei, ó, o Kaká tá me surpreendendo positivamente, porque ele é... Eu até forcei a barra lá no Campeonato Paulista falando que ele era um Raul Gustavo de luxo. Hoje ele foi o Raul Gustavo. Hoje ele foi o Raul Gustavo exatamente. E é esse o time que a gente tem. Assim, a gente tenta tirar a esperança do rabo aí, mas não dá pra fazer nada. E o Antônio Oliveira, Garro de falso 9, linha inédita de 3 zagueiros, Hugo na lateral esquerda colocando Romero pra ser ponta de velocidade. O Romero no primeiro tempo principalmente tava jogando como ponta de velocidade. O Romero perde pra mim na corrida. Perde pra mim. Se a gente for fazer um duelo ali, um tirinho de 100 metros, o Romero perde pra mim na corrida. E garanto que perde pra uma porrada de gente aí também que tá assistindo o vídeo. E o Wesley, que tem a parte da velocidade, não tinha a bola, simplesmente não chegava. Nas vezes que chegava lá, o cara tinha 3 caras em cima dele. E vai ter gente querendo crucificar o Wesley com toda certeza. Aí você pega, e mesmo dentro todas essas limitações, o Antônio Oliveira, de maneira passiva, aceitou 49 minutos no primeiro tempo, a ponto do Corinthians já ter acabado o jogo no primeiro tempo sem mexer, porque aparentemente não pode mexer no primeiro tempo. Quando ele percebe que a ideia dele foi uma ideia idiota, que foi um tiro no pé de um time que estava minimamente se estruturando ali nos últimos 4 jogos, de maneira limitada, porque o nosso time é limitado, podendo ser competitivo contra o Flamengo, foi jantado, como se o Corinthians jogasse numa Série D da vida, estivesse jogando uma primeira fase de Copa do Brasil. O Corinthians virou isso. Isso na mão de Augusto Melo, isso na mão de Duílio Monteiro Alves, isso na mão de André Sanches, na mão de Mário Gobi, na mão de Roberto de Andrade, na mão de um bando de filha da puta conselheiro ali, que a gente cansa de falar aqui durante a semana toda aqui que os caras estão cagando pro Corinthians. Inacreditável, mano. Inacreditável mais uma vez, né? Vou dar as notas aqui. Deixa o like, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, todas essas coisas aí ajudam a gente a continuar existindo aqui. Mais uma vez, quem puder fortalecer financeiramente, não é nem pra gente, pra vida pessoal, tá? É pra fazer só o canal existir, tá? Pra toda essa estrutura aqui ser mantida, né? Qualquer valor aí de valeu é bem-vindo também. Carlos Miguel, pra mim o Carlos Miguel foi o melhor jogador da partida. Mas antes de falar do Carlos Miguel, nota 5 pro Carlos Miguel, tá? A gente já vai entrar em todas as notas aí. Por que o Carlos Miguel foi o melhor da partida se ele falhou? Pô, se você estiver fazendo essa pergunta, você tá, assim, contaminado por essa guerra imbecil de torcedor burro entre Cássio e Carlos Miguel.
certo? Ah, mas o Cássio não tomaria, não dá pra saber. É a mesma coisa eu falaria na hora que quando o Cássio tomava gols ali que eram questionáveis e tal. Ah, mas o Carlos Miguel tomava. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Aquela bola foi uma falha sim, uma falha técnica inclusive do Carlos Miguel, que já tinha falhado logo no começo do jogo numa reposição de bola, forçou a bola ali, quase que entregou, né? Naquela hora já era pra ter saído 1-0 com falha dele, falhou naquele lance. Mas tirando essas duas falhas, e uma falha crucial, claro, né? Até por isso que a nota é só 5, porque se ele não tivesse falhado, mesmo com esse resultado, eu teria dado nota 9, 10 pra ele. Mas ele fez, no mínimo, umas 5 ou 6 defesaças, uns 4 milagres na partida. Um chute de longe, acho que do Varela, um outro chute não sei de quem, chute pé, enfim. Pegou muito o Carlos Miguel, só que falhou, beleza? E aí não entra nessa brisa torta aí e tal, de, nossa, é preguiça, né? Eu não vou falar não, tem um vídeo aqui no canal, esses dias aí falando sobre por que as pessoas são tão idiotas assim, né? Por que tudo ou é preto ou é branco, não existe tom de cinza, né? É assim na política, é assim em todo lugar, né? Um bando de burro que não sabe nem ler direito aí, que é... Enfim... Fagner, nota 2. Partida melancólica do Fagner. Eu já desisti do Fagner, rapaziada. Sinceramente, já tá há muito tempo. Quantas vezes já falei isso aqui? Tantas vezes. Félix e Gustavo Henrique, eu tô deixando o Félix com nota 3,5 e o Gustavo Henrique com nota 3. Simplesmente, assim, vocês vão ver que é o top das notas, tá? Kaká, nota 1,5. Falhou no segundo gol de maneira juvenil, segurou a bola, perdeu a bola. O time do Corinthians apático, o time do Corinthians não apresentando nada e aí ele falha, o Corinthians toma o gol ali, né? Hugo, nota 2,5. Uma partida ruim do Hugo também, né? Mais uma vez. Paulinho, pra mim, o pior jogador da partida, nota meio. Paulinho, simplesmente, por favor, gente. Pelo menos, se vai tirar alguma coisa boa dessa partida, pelo menos tira que você saiu do time de achar que o Paulinho é bom pra compor elenco, que é bom pra ser um bom reserva, e que ele não serve mais pra porra nenhuma. Tá bom? Ele não é nem de longe, nem sombra do grande jogador que ele foi um dia. Se for pra renovar com o Paulinho, eu prefiro que você faça a campanha pra trazer o Marcelinho Carioca de volta. Eu tenho certeza que o Marcelinho Carioca, de volta hoje, gordo do jeito que ele tá, tocando puteiro em Carapicuíba da vida aí, o Marcelinho consegue fazer 5 gols até o final do Campeonato Brasileiro só com falta. Porque deu pra perceber que a gente também não tem bola parada. Na hora que a gente tem bola parada perto da área, a hora que levanta a câmera eu vejo a cara do Romero, dá vontade de dar um tiro na minha própria cabeça. Nota 5 pro Paulinho. Bidon, nota 2, simplesmente inexistente. Garro, nota 1, pior partida do Garro desde que ele chegou no Corinthians. Romero, nota 1. Romero serviu só pra tomar um cartão amarelo que, se pá, era vermelho ali naquele primeiro tempo, assim. É que não pegou, porque ele tentou agredir o Alan. Ele tentou. Ele cai meio embolado, aí tá nervosinho, que o cara não consegue fazer nada, é um pedaço de bosta ali dentro. Aí ele tenta... Se ele acerta, se o Alan dá uma passada um pouquinho mais lento e acerta, pô, o juiz tava doido pra expulsar ele, né? Nota 1 pro Romero, uma bosta. Wesley, nota 3. Você percebe aí, o top do time aí, né? Nota 3, o Wesley tentou algumas coisas aí, toda hora tava muito bem marcado e a bola dificilmente chegava pra ele tentar alguma coisa. Dos caras que entraram, Yuri Alberto, nota 1. O Homem Canela, né? Esse pedaço de bosta canela. Mosquito, nota 1. Coronado, nota 2. Coronado entrou. Nossa, que bom que, ó, pensa por mais uma coisa pelo lado bom. Coronado não machucou, pelo menos não agora, né? Talvez depois do jogo a gente vê aí que ele sentiu a coxa. Guilherme Biro, nota 1,5, não resolve nada. E Léo Maná. É isso aí, quando tá perdendo de 2-0, nunca coloca. Vai jogando com o Mateuzinho, vai jogando com o Fagner, Mateuzinho e Fagner. Tá perdendo de 2-0 pro Flamengo no Maracanã? Léo Maná. Aí sim, é o famoso, sabe, é incrível como que consegue queimar a base desse jeito aí, né, cara? A base já é questionada. Antônio Oliveira eu tô dando nota 0. Ofensivamente o time do Corinthians nota 1. Defensivamente nota 1. Média pro geral aí nota 1 também, beleza? Não esquece de comentar aí embaixo o que você achou da partida, deixar o like, se inscrever no canal e quem puder fortalecer financeiramente, como eu falei. Aí se você não tiver como, não tem problema também. Cada um sabe onde o bolso aperta. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. E o Corinthians hoje foi uma espécie de